Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje meditaremos num texto que tem tudo a ver com o momento histórico em que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Paulo, aqui no capítulo 13 de Romanos, dos versículos 1 ao 7, discorre sobre um tema que nos afeta profundamente em nossa vida neste momento histórico, o da obediência às autoridades. Diz-nos assim o texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, os juízes, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse é um dos textos mais difíceis de compreender e obedecer na Bíblia, porque vivemos uma crise de autoridade, uma crise de respeito, onde, como na época dos juízes, cada um quer fazer o que lhe dá na cabeça. E nós aprendemos aqui, nesse texto, que nós devemos, gostemos ou não, mas em obediência ao Senhor, estar sujeitos às autoridades superiores, aqueles que presidem sobre nós. Muitos dos problemas que nós temos na sociedade e na vida comunitária na igreja deve-se à rebeldia daqueles que se acham acima das autoridades instituídas pelo próprio Deus. Esses questionam até a autoridade de Deus, querendo mandar até nele. Mas aqui nós aprendemos a boa nova de Romanos, a carta que mudou o mundo, é que devemos estar sujeitos às autoridades superiores. E quem resiste à autoridade, quem sabota a autoridade, resiste à ordenação de Deus e trazem sobre si condenação. E aqui fala sobre o papel do judiciário, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. O problema é que pessoas fazem coisas erradas, fazem coisas ruins, se portam como não deveriam e não estão dispostas a assumir responsabilidades pelos seus atos. Faze o bem e terás louvor da autoridade. Porque contra essas coisas não há lei, contra o bem do reino, o bem que Jesus coloca sobre nós, ele vence o mal. Pois a autoridade é ministro de Deus, sendo ela cristã ou não. Às vezes, uma autoridade dura, como
Nabucodonosor e outros reis sanguinários, são vontade permissiva de Deus para que nós amadureçamos através da dor, para que nós estejamos livres do pecado da maledicência e desobediência. É necessário que estejamos sujeitos, não somente por causa do temor da punição, de sermos responsabilizados pelos nossos atos, mas também por dever de consciência, de obediência à vontade de Deus. E é por isso que, embora tenhamos a maior carga tributária do mundo, nós devemos pagar tributos, porque temos que dar a nossa contribuição financeira àqueles que presidem sobre nós. Como no Brasil, o sistema romano era altamente constrangedor, era opressor. A cobrança dos tributos romanos era uma coisa terrível. Mas nós devemos fazer o que nós somos vocacionados para fazê-lo. Porque se nós formos tomar uma posição de rebeldia, estaremos dando motivo para escândalo. E é esse discernimento que falta nos nossos dias. Questionados sobre o pagamento de tributos no passado, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem gente que está tão cego e preocupado com o seu posicionamento político que esquece, que abandona, que se exime, se omite do culto racional que deve ser prestado a Deus. Some da casa de Deus, se separa dos irmãos por divergências políticas. Maior é aquele que nos une, maiores são os motivos que nos unem do que as nossas diferenças. Esta falta de discernimento tem gerado prejuízos incalculáveis no corpo. Há pessoas que abandonam a fé em Cristo por causa de divergências políticas. E Paulo está deixando claro que isso não está certo. Façamos o que fomos chamados para fazer. E fazendo isso, dando a Deus o que é de Deus, o que é de César se cumpre automaticamente. Que sejamos um povo inteligente, tenhamos a sabedoria do alto, que aprendamos que a rebeldia contra as autoridades instituídas por Deus é um caminho de morte, é um caminho de tristeza, é um caminho de pecado, de separação. E Deus nos chamou-nos para vivermos a nova vida em comunhão. Que seja essa a nossa verdade de coração. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Invoca-me.